Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. É um versículo que você conhece bastante, mas eu creio que Deus tem algo muito especial para as nossas vidas nessa manhã, amém? Quem achou diz amém? Eita, misericórdia. Quem achou diz amém. Quem não está no amém está na misericórdia. Quem achou diz amém? O pastor forçou, né? Até você que não achou, você vai falar amém, né? Agora, você que está em casa, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Obrigado. Eu fico com ela, eu fico sempre assim, diaconisa Marlene. Aí eu falo tia Marlene sempre, né? A gente pastor chama de tia Marlene. Eu falo diaconisa Marlene, diaconisa Mafalda. Amém. Eclesiastes 3, versículo 1, diz assim: há tempo, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de quê? Vamos repetir esse é bom, né? Esse é bom, né, gente? Vamos repetir esse? Tempo e tempo de quê? A maior dificuldade hoje do crente é essa, irmão. É ou não é? Não só do crente, mas para a nossa vida, né? E o 8 diz tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Feche seus olhos, por favor. Você que está em casa também, por favor, feche seus olhos para estarmos orando. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos, entregamos a Ti esta palavra, que o Senhor tenha plena liberdade para agir no nosso meio nessa manhã, que não seja um homem pecador, que não seja o servo inútil, mas seja a Sua direção, Senhor. Que o Espírito do Senhor tem plena liberdade para agir no nosso meio. Toma os meus lábios, meus olhos, meus ouvidos, as minhas atitudes. Que o Senhor fale conosco, Senhor, porque a nossa família precisa da Tua direção. Nós oramos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nosso tempo está corrido, vou procurar ser breve. O que eu quero falar hoje com vocês é exatamente o título dessa palavra: há tempo para todas as coisas. E isso inclui o projeto em nossa família. Amém? Há tempo para tudo, querido. E minha querida, há tempo para estruturas. Eu vejo, por exemplo, os Docmus aí, e o Atitude, né? Cheio de força. Lembro eu e da pastora nos retiros. A gente dormia na igreja. A gente saía da... É muita força, irmão. Parece, sabe o que eu sinto assim? O jovem e o adolescente é como um carro com motor muito novo, mas um carro forte, que ele corre, ele tem muita força. E isso é a fase da nossa vida, amém? E isso é muito bom, fase de dormir na igreja, de curtir, de viver. Eu lembro que tinha as pessoas que limpavam a igreja que eu era, e eu queria limpar, e eu atrapalhava, porque elas recebiam para limpar, e não gostavam.
Falava, mas eu quero limpar a igreja também. Aí tinha pessoas que falavam para mim, eu adolescente, 14 anos, você não precisa disso, de limpar a igreja, tem pessoas que fazem isso. Eu falava, não, mas eu quero ajudar nisso. Eu participava de coral, era de igreja, de jovem, de tudo, eu queria estar dentro da igreja. E aí, existem as fases da nossa vida. E aí, quando você casa, você não tem aquele tempo de ficar o tempo todo na igreja, porque você tem filhos, tem uma família, tem uma estrutura, tem trabalho, tem estudo, tem conta, tem tudo. Mas você fica da forma mais madura. Amém? Conforme o tempo vai passando, você vai amadurecendo a sua forma de servir, mas sempre com excelência. Amém? Querido, se tem uma dica que eu posso dar para você, é tudo que você fizer para Deus, faça com excelência. Se você não puder fazer com excelência, libera, diz assim, eu não posso, eu não faço. Né? E o pastor, a gente trabalha isso na gente, né? Que o bispo sabe que nós somos muito perfeccionistas, e isso às vezes te atrapalha. Mas ou eu faço a coisa muito bem feita, ou eu não faço. Não tem aquela coisa, administra isso aqui, faz isso aqui, leva para ver como é que vai ficar. Não, melhor não fazer. O que eu estou querendo dizer para você? Que até na casa de Deus há momentos. Por quê? Se eu com 40 anos eu ficar dormindo na igreja, morando na igreja, fazendo tudo na igreja, eu vou tirar a oportunidade de uma Bárbara da vida aí, do pessoal aí, que está vindo aí, uma nova geração. Imagina, os mais velhos tendo atitude de dóquimo. Como é que o dóquimo vai ter oportunidade? Tenho certeza que se no meio do culto dóquimo tivesse um monte de pastor, eles não teriam tanta oportunidade de trabalhar a palavra, de trabalhar a abertura de culto, trabalhar louvor. É ou não é, Bárbara? Imagina, cheio de... Não teriam liberdade. E a nossa igreja, ela tem essa questão da honra, né? Vai estar o pastor, faz aí, pastor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Há tempo para tudo. Então hoje, quem lembra aqui? Pastor Marcelo era de louvor dia e noite. Quem lembra disso, gente? Eu vivia louvor. Hoje eu não vivo mais louvor, porque hoje eu tenho outras ações. Hoje eu vivo mais palavra do que louvor, amém? Mas eu gosto, sinto falta, mas não tem tanto tempo como eu ficava antes, porque antes era só louvor, pregava de vez em quando. E assim nós vamos passando a tempo para tudo. E eu quero dizer isso para você, que isso na nossa vida acontece e é normal. E quando nós entendemos diferenciar e entender o amadurecimento desse tempo, nós conseguimos tirar o melhor de nós, da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Amém? Eu só dei esse exemplo da igreja, que é uma coisa que nós estamos muito, amém? Que nós vivemos isso. Mas eu quero dar um exemplo que isso precisa estar incluído o projeto da nossa família. E eu tenho vários exemplos que eu posso dar, mas hoje eu vou falar de Davi e Salomão. Eu vou falar de pai e filho, mas claro que eu vou falar de pai e filho, mas vocês podem incluir mãe e filhos, amém? Amém, queridos? Quando nós estudamos a vida de Davi, e é muito interessante, eu vou ler algo aqui para você, e é uma coisa muito... Quando falamos de Davi, é tão interessante, porque Davi, ele era um homem tão diferente, tão ungido, mas era um homem que tinha falhas. E quando falamos de falhas, lembra eu e você, amém? Amém, queridos? Olha o que fala de Davi. Quem foi o rei Davi? Um homem polêmico, que Davi era polêmico, né? Desde o início lá, saindo do pasto lá, encarando o gigante, já houve polêmica, porque teoricamente eram os irmãos mais velhos, que eram de guerra, homens estruturados. Davi era um homem polêmico, um herói valente e destemido, senhor da guerra. Senhor da guerra aqui. Davi entrava na guerra, não tinha para ninguém. Davi era o Pelé da guerra. Tem o Pelé do futebol? O rei. Davi era chamado senhor da guerra. Davi, ele entrava e não tinha para ninguém. Libertador do seu povo. Mas olha que interessante, ao mesmo tempo, um artista generoso, sensível, poeta, músico e amigo de Deus. Porque você viu um homem tão rústico, um homem tão,
né? Com sangue nas mãos, um homem que tinha uma fúria quando estava numa guerra em nome do Senhor. Mas em outro ponto, era um artista, era um sensível, era um poeta, era um pensador. Portanto que estamos aqui falando de estrutura que veio da descendência de Davi, né? Eclesiastes, Salomão, Davi, veio da estrutura de família que eu vou falar isso. Era um homem que tinha uma visão diferente. Uma história de fé e de coragem, que mostra como um humilde pastor de ovelhas derrotou o temível gigante Golias e transformou as 12 tribos de Israel em uma nação forte e respeitada. Mas Davi falhou em muitos momentos. Amém? Davi, um dos mais conhecidos, foram quando ele tomou Betseba como esposa, mulher de Urias, um dos maiores guerreiros e fiéis a Davi. Davi botou Urias de frente de batalha para morrer e tomou a sua esposa porque ela estava grávida. Davi teve, não sei se você sabe, muitos problemas familiares, decorrente dessa situação com essa sua esposa, decorrente quando o profeta, o sacerdote, o profeta chegou até ele falando que ele tinha roubado a ovelha, a única ovelha daquele pastor, dando o exemplo de Urias. Davi, ele entendeu que aquele homem que o profeta estava falando tinha que morrer. Ele falou, mas é isso, em outras palavras, tá? Mas é isso aí, é você que é esse homem que roubou. Você tem acesso a várias mulheres, você é o rei, você pegou. E ali Davi teve sentenças, que depois disso Davi teve filhos, e teve problemas com seus próprios filhos. Isso lembra muito eu e você, porque muitas das vezes quando nós olhamos para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa trajetória e para a nossa família, nós temos âmbitos que nos dá muita honra do que nós lembramos, mas nós temos marcas que nos dá vergonha. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Talvez uma atitude, você não era cristão, talvez uma atitude que você fez na frente dos seus filhos, que hoje você se envergonha. E eles hoje são grandes, e você se envergonha ainda daquilo que você fez. Mas como nós temos vergonha de algumas coisas que nós fizemos, nós também nos alegramos muito porque nós deixamos coisas boas para os nossos filhos. E é isso que eu quero dizer a você. Muitas vezes as marcas da vergonha que você viveu no passado com seus filhos, ou você viveu há pouco tempo, isso pode te bloquear para que você não vá para um novo tempo na sua família. Quem está entendendo o que estou dizendo, diz amém? Eu tenho meus pais, e eu desde pequeno na igreja, minha avó me levava para a igreja, meus pais iam para macumba, e eu me converti, né? Conversão para mim é quando você tem um encontro real com Deus, mas eu sou da igreja desde pequeno. Me converti com 17 anos que eu tive um encontro real, mas eu sempre fui da igreja. Meus pais foram para a igreja depois, eu já tinha quase 13 anos de idade. Eu vi coisas que meus pais, avaliando hoje como um homem de Deus também, e também um homem, pai de família, que eu não faria daquela forma, mas eles não tinham maturidade, querido. Vocês estão entendendo? Quem aqui já viu um avô que é cheio de coisa com o neto, mas quando era pai, o bicho pegava? Hã? Meu pai é uma benção, meu amigo. Tenho meu pai como meu amigo. Mas meu pai era muito rígido. Meu pai era muito rígido. Minha mãe, eu sou da época que o pai e a mãe batia, né, gente? E não morri, não. Quem aqui apanhava de pai e mãe quando era pequeno? Apanhava muito. O Marquinhos dali, não sei se vocês são igual a mim, que eu apanhava muito, que eu aprontava muito. Meus filhos hoje é tudo na conversa. Mas o coração deles são mais ensináveis, né? De conversa, eles entendem. Mas não sei se na sua casa era assim. Minha mãe era aquela que batia toda hora, se fazia besteira, mas batia pouco. Era um puxão de cabelo, uma coisa assim. Beliscão. Tipo, não vai pedir coisa na casa das pessoas, seja educado, você pede, dá aqueles beliscão assim do seu lado, você vai até Jesus. Meu pai não, meu pai era aquele que trabalhava muito e falava, olha, eu estou te marcando, mas se eu te pegar, eu estou te marcando, mas se eu te pegar, meu pai era aquele que batia pouco, mas quando batia, eu preferia bater, ficar 6 meses apanhando minha mãe, mas não queria apanhar uma vez do meu pai. Mas
com a sabedoria, graças a Deus ele não era crente, mas com a sabedoria dele ele só não batia com a mão e ele só guardava tórax e cabeça, o resto, né? Tem essa coisa, ele não batia no rosto, mas eu aprendi tudo, eu vi um vídeo esses dias, eu sei o que é gosto de vara de goiaba, eu sei que é gosto de, cabo de vassoura ele não bateu também não, mas já bateu de fio, aqueles fiozinhos, tipo assim, você quer aprender? Bota no chuveiro frio, dá uma lambadinha assim para sentir o que é. Quando eu aprontava muito. Borracha. Põe de borracha. Põe de várias coisas. Havaiana, meu pai tinha... Os pais têm um sensor, né? Você corre assim, ele acerta você na curva. Hã? Não era assim? E aí, não morri. Mas quando eu cresci, eu falei, poxa, tem coisas muito boas que meus pais fizeram para mim. Meu pai era muito rígido, mas meu pai era muito correto. E a marca do meu pai sempre foi honestidade. Correto, uma palavra única. E eu cresci aprendendo isso, minha palavra é única. E ele falava, você tem que ser o melhor no que você faz. Se você não fizer com excelência, você não faz. E isso ficou em mim também. Mas teve coisas que meus pais, eles eram imaturos, gente. Vocês estão entendendo? Coisas de maturidade de pai e mãe? Que fizeram errado. Hoje eu, como homem de Deus, consigo entender a imaturidade deles naquele momento e nem ligo. Eu pego as coisas. Quando eu cresci, eu entendi em Deus. Eu vou pegar as coisas boas dos meus pais e vou deixar de lado o que as ruins. E eu entendo que naquela estrutura eles tinham aquela maturidade. Claro que tem filhos que hoje têm uma ação de revolta. Eu me revolto, que meu pai me batia. Era para o seu bem, gente. Nenhum pai que ama o filho, ele te ensina, né? Às vezes ele já parou para pensar que nossos pais não sabiam o que fazer conosco em alguns momentos. Há tempo para tudo. Eu estou querendo dizer isso para você, porque meu pai com meus filhos e com os meus sobrinhos, eu falava, pai, eu vou pegar um Miguel firme aqui. Faz isso não. Tipo assim, um avô que... Você fala, pai, mas você lembra que você me batia feio? Não lembro disso não. Faz isso não. Que isso? Viram a voz, viram e convertidos, né? Mas fizeram, os filhos lembram. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Na brincadeira assim? É um ótimo avô, é na conversa, tudo é na conversa com os netos. Mas comigo ele fala, conversa com os... Eu converso bastante, né? Seu filho é na conversa, não bate não. Aqui é difícil bater, porque é uma esposa psicóloga que também vai na conversa e o pai professor. Então a gente vai no ensino e na conversa. Mas se precisar, eu já falei, se precisasse um dia... Depois que cresceram, não tem nem mais como, 15, 14 anos. O que eu estou querendo dizer a você? Que hoje ele fala, não teve nada disso, eu não lembro disso não. Mas tem coisas, e graças a Deus eu estou falando algo tranquilo, algo que nós temos uma relação muito boa. Mas às vezes você pode ter feito algo que te feriu. Que eu lembro que meu pai falava assim, eu evito bater em vocês, mas quando eu bato em vocês, dói mais em mim do que em você. E eu tenho certeza que talvez você possa ter acontecido isso com seus filhos. Talvez não seja uma batida física. Talvez seja algo que você precisou fazer, uma atitude que você tomou, um deixar sozinho que você foi preciso deixar para ensinar. E muitas vezes pode ter doído mais em você do que nos seus próprios filhos. Ou às vezes pode ter acontecido, você nem cristão era e fez algo que você não se perdoa e você não perdoa também porque seus filhos viram isso. E muitas vezes você tem a oportunidade hoje de falar algo para os teus filhos e orientar eles, você aqui, você que está em casa, mas aquela culpa, ela trava o teu coração e você não se acha digno de viver um novo tempo. Amém? Davi, ele era um homem grandioso. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também errou, querido. E glória a Deus por isso. A Bíblia não é um lugar de conto de fadas. A Bíblia não é um lugar de homens e mulheres perfeitas. A Bíblia é um lugar de homens e mulheres abençoados. Homens e mulheres que sempre tentaram fazer o bem. E a Bíblia nos ensina com os erros e com os acertos dos servos de Deus e das servas de Deus.
Então olha para o lado, para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você é um servo de Deus. Diz assim para ela: os seus erros vai ensinar a você e aos que estão à sua volta. Amém? Já viu que a Bíblia, ela até expor o erro de alguém na Bíblia não é uma exposição de machucar, é uma exposição de curar, de dar exemplo. E Davi teve vários filhos, e desse problema que ele teve com Betseba, e a Bíblia fala que ele perdeu, né? Ele orou para que o filho nascesse, ele casou com Betseba, e o filho, Deus falou que ele ia perder aquele filho, e isso marcou muito a família de Davi. Mas, em meio do caminho com Betseba, Davi teve um filho, chamado quem? Salomão. Você sabia que Salomão veio de Betseba? Sabia que Salomão, o homem mais sábio da terra, ungido de Deus, veio de uma relação de adultério? Mas Salomão não veio do adultério da mãe. O Salomão veio um filho de restauração de um casamento. Veio o filho de restauração de perdão. É um filho movido pelo perdão genuíno de Deus. Poderia vir de outra mulher, mas veio de Betseba. E a relação de Davi com Salomão, quando você estuda, é uma relação de muito cuidado, de entender o tempo do seu filho. Eu não posso precisar para você na Bíblia, porque tem umas questões teológicas que não me dão o fundamento disso. Mas Davi teve vários filhos. Mas eu vejo que o nascimento de Salomão, no momento de Salomão, Davi já estava em outro tempo da sua vida. Davi já era um rei. Davi levou 30 anos para unificar 12 tribos. Davi levou 30 anos guerreando para unificar. Ele foi tribo de uma parte, depois foi tribo da outra, foi tribo da outra, e foi unificando. Em 30 anos de unificação das 12 tribos de Israel, gerou um novo tempo para Davi, gerou um novo momento para Davi, gerou um amadurecimento para Davi. Então eu quero dizer algo para você: a sua caminhada hoje te leva a um novo tempo. Tem um ponto que me machuca falar de Davi, é o ponto aonde houve um incesto, onde houve um problema. Davi tinha as mulheres, porque ele era o rei lá. Vocês sabem que não é monogamia, o marido com uma esposa só, lá é poligamia, pode ter outras esposas, um marido pode ter várias esposas, então não era pecado. Davi, tendo uma das suas mulheres, ele teve os filhos, e tem a história do Absalão, tem a história dos irmãos, e um dos filhos, por parte de mãe, gostava de uma outra irmã, por parte de outra mãe, e ali teve, na vida de Davi, o caso de problemas, de um estuprar a outra. Olha só o caso sério de família. Mas a Bíblia relata ali que o irmão que teve a sua irmã estuprada, e foi buscar o rei Davi, mostrou um Davi mais omisso, um Davi mais culpado, porque ele sabia que aquela situação estava acontecendo pelo erro que ele fez com Urias. Mas quando nasce Salomão, eu não vejo mais um Davi fechado, eu não vejo mais um Davi aceitando e se culpando. Eu vejo um Davi projetando, eu vejo um Davi planejando, eu vejo um Davi entendendo o seu período de amadurecimento. Há tempo para todas as coisas. E eu vejo o tempo de Davi, e Davi entendendo que ele pode projetar um tempo melhor para o seu filho Salomão. Olha que interessante. Salomão, cujo nome vem do hebraico Shalom. Shalom significa paz. Salomão veio para representar paz na família de Davi.
Veio para representar paz e tranquilidade de um novo tempo. Aquele homem de guerra já não estava naquelas guerras tão grandiosas, porque Davi já tinha unificado todo Israel, e Davi era forte, ninguém botava a cara com Davi. Mas Davi morre. Mas antes de morrer, ele entende que ele precisa planejar. Há um tempo de projetar algo para o teu filho. Que em Salomão ele poderia projetar algo maior. E esse tempo novo dele, ele pode entender. E Davi, vivendo um novo tempo, Davi entendeu que Salomão, ele não era um homem para guerrear. Ele não era um homem para ter sangue nas mãos. Isso me ensina algo muito importante. Os seus filhos, seus netos não precisam ser igual a você. Podemos ser diferentes, porém unidos. Amém? O que mais me dói é quando eu estou pastoreando alguém e a pessoa fala assim: fulano é tinhoso, fulano é assim assado, igual o pai, igual a mãe. A pessoa fala para mim, vamos supor, o pai falando: fulano é assim, igual o pai, sangue quente igual o pai, fala se vangloriando. Eu falo: querido, você era para ter, você não tem que se vangloriar de uma atitude sua que dá descontrole, principalmente no seu filho. Vocês estão entendendo? Muitas vezes nós nos vangloriamos por coisas que nós sabemos que não é bom para a gente. Sangue quente é bom no momento certo. Se você for sangue quente o tempo todo, tem algum... Eu vou levantar a mão que hoje eu sou melancólico, mas já fui muito sanguíneo. Tem hora que eu sou sanguíneo. Tem sanguíneo aqui? Levanta a mão aí. Olha lá, galera aí. Como é que é o sanguíneo? Não guarda o almoço para a janta. Sobe um troço aqui e no seu peito vai subindo na sua garganta. Eu tenho que falar. Só que eu tenho certeza, você que levantou sua mão, você em casa também, o sanguíneo é aquele de sangue quente, aquele que... Eu tenho certeza que essa atitude, você sendo novo ou velho, já teve momentos que deu ruim para você, não teve? Teve um momento que deu ruim para você? Tipo assim, eu não podia falar o que eu falei. Eu podia ter falado de uma forma diferente. Eu era muito sanguíneo quando era pequeno, e eu tinha um senso de justiça muito grande. Então, quando eu via uma injustiça e via uma mentira, eu saía de si, eu ficava revoltado. Aí eu perdi a razão, porque a forma que eu falava era uma forma agressiva, e a pessoa, em vez de me dar razão, a pessoa dava razão, o outro estava errado. Porque a minha atitude era uma atitude muito impositiva. Quem está entendendo? Então, se você tem coisas na sua vida que te trouxe problemas, você tem que ensinar os seus filhos a não fazer. Amém? Tem aqui os meus mais velhos aqui, tem uns dois, eu sempre converso. Eu falo para eles, eu procuro ensinar com os meus erros e com meus acertos. Olha, se você for assim, querido, vai acontecer isso com você. Mas se você fizer desse jeito, e eles sabem que eu falo para eles: não faça igual ao seu pai, eu já errei, eu já fiz isso. Então quando você fizer, faz diferente. Por quê? Mas naquela época que eu fiz, eu tinha essa maturidade hoje? Nada. Fiz, bati o pé e falei: tá feito. Tem quando você erra e fala assim: tá bem feito, faria de novo. Tem fase da vida que a gente faz isso, né? Eu fiz de propósito, eu machuquei, mas eu estou guardando essa facada assim, ó. Estou guardando há 1 ano. Então eu fiz e refaço, se tiver para fazer de novo. Aí passa o tempo, você fala: meu Deus, para que eu fui fazer isso? Novamente, há tempo para... E olha que interessante. Davi entendeu que Salomão, ele precisava ter uma estrutura, e que Salomão não era igual a ele. Davi, ele queria construir o templo de Deus, mas ele entendeu que ele era o senhor da guerra, ele era um homem de sangue nas mãos. Ele não podia construir algo santo se havia sangue nas mãos, mas ele entendeu que em Salomão podia ser algo maior.
Ele entendeu que o tempo dele era de trazer um novo tempo para os seus filhos. E olha o que a Bíblia fala na história aqui, para a gente não passar, porque você já conhece, quem conhece bem a história de Salomão e Davi? Depois da morte de Davi, seu filho Salomão subiu ao trono, sabe com quantos anos? 20 aninhos. Salomão assumiu toda Israel em lugar de seu pai com apenas 20 aninhos. Bárbara tem quantos anos, Bárbara? O que ela falou? A pastora fala que é indelicado perguntar a idade. É indelicado, gente? Mas eles são pequenos. Olha lá, quantos anos você? Fala aí. 23. Já imaginou 3 anos antes de você assumir todo um país? 20 anos hoje em dia o filho está estudando, papai e mamãe estão dando comida na boca. Não estou dizendo vocês aqui não, tá? Mas tem papai e mamãe que está comendo na boca, o filho com 20 anos, meu filho está começando a vida, meu filho sai agora, meu filho vai estudar, meu filho, você quer dinheirinho da passagem, filhinho, você quer o dinheirinho, eu vou fazer uma marmita para você, assim, 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 assim. Falar em namoro não é momento de namoro, meu filho está muito novo, tem 23 anos. 23 anos eu casei, querido. Eu casei com 23. E eu falo hoje, o Miguel está maior que eu, né? Vocês vêm andando do meu lado, né? As pessoas falam assim, primeiro que, graças a Deus, olha para mim, não diz que eu tenho 40 anos. Se você disser que eu tenho, eu vou falar que é mentira. Olha para mim e fala, papai, você não parece ter 40 anos, você está bem. Aí vem meu filho gigante do meu lado e fala, quem é? Eu falo, meu filho. Não acredito. Agora eu acredito, você tem 40 anos. Amém? Salomão tinha 20 anos de idade, ungido rei, porque nem foi o pai, quem ungiu era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote ungiu Salomão. Apesar da sua juventude, Salomão era um sábio, conhecido e respeitado em todo o reino. Ouve o que eu vou dizer, o menino de 20 anos assume o lugar do seu pai, porém, ele era respeitado em todo o mundo, pela sua sabedoria e pelo que ele era. Aquele menino de 20 anos só foi respeitado porque o pai projetou um novo tempo para a vida dele. O respeito que vem dos seus filhos para a sociedade, na igreja, onde quer que seja, começa dentro do nosso lar. Se você traz insegurança para os seus filhos dentro de casa, eles serão uma pessoa mal sucedida lá fora, porque eles serão inseguros. É você que diz para ele, você pode, você consegue, e você vai fazer. Mostra um novo tempo de Davi. Davi, ele preparando todas as 12 tribos e o mundo dizendo, esse meu filho vai ser melhor que o pai. Amém? Tem pessoas que falam assim, a base vem forte. Tem uma frase agora, né? Falam isso, a base vem forte. A base é os garotos, os novos. Aí tem um garoto jogando bola, a base vem forte, porque vai ser um craque. Vem um pregador abençoado, amém, né? A base vem forte. Quem crê que a base vem forte aqui da Fonte da Vida? Já dei aula para esses docnos aqui, os bichinhos bota muita gente no bolso aí. Abre o culto, rebenta, prega, oferta, ora. A base vem forte. Mas só veio forte porque teve um pai que deu liberdade para que seu filho aparecesse no momento certo. Um pai que não queimou a etapa do filho, não jogou o filho no fogo e também não acelerou muito. Ele esperou o momento certo. Aí eu volto à nossa palavra inicial. Há tempo para todas as coisas. Ele era respeitado. Você imagina se Davi não preparasse o seu filho, Salomão seria, a primeira coisa que fariam, se Salomão assumisse, o pai dele não preparasse ele, o povo seria atacado, porque fala, Davi é o senhor da guerra, Davi é um homem estruturado, mas seu filho é fraco, vamos testar, por mais que não conseguisse, mas iam testar, não iam? Vamos atacar, não, sai Davi, entra Salomão e o respeito aumenta, querido, você não vive em competição com seus filhos é uma versão melhorada sua. Às vezes eu vejo pais competindo com filhos, não existe,
Diz a Bíblia que seu coração era cheio de sabedoria, que Deus concedeu a Salomão a sabedoria e inteligência extraordinária. Salomão herdou do seu pai um extenso reino que ia do rio Eufrates até a fronteira egípcia. Jerusalém, situada na montanha central do país, que havia sido conquistada por Davi, era a capital do seu reino. O pai entregou tudo na mão do seu filho. Querido, eu sei que vai chegar um momento que você não vai conseguir contribuir como você quer para os seus filhos, porque os seus filhos vão evoluir de tal forma que daqui a pouco eles vão estar ensinando a você. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Vai chegar um momento que os seus filhos vão se tornar os seus pais. Não estou dizendo em troca, mas estou falando em serviço. E se acontecer isso na sua vida, glorifique a Deus, porque você fez um bom trabalho e você tem os seus filhos próximos de vocês. Salomão criou, olha o que Salomão fez, rapidamente para finalizar. Salomão pegou o reino do pai, que já era grandioso. Salomão fez um império, porque o pai era um homem de guerra, o pai conquistava na guerra. Salomão tinha uma ação de expansão em sabedoria. Talvez você não saiba, Salomão criou uma administração unitária. O que é administração unitária? Ele é o centro da administração, assim como Davi. Davi era juiz e rei. Salomão também, juiz e rei. Lembra da história de Salomão? Corta o filho no meio, de quem é o filho? Essa história é conhecida, né? Esse é meu filho, então corta no meio. Ele era juiz, aquela era uma ação de juiz, não era de rei. Julgar. Na desértica região de Neguev, organizou a exploração de mina de cobre. Cobre era caríssimo. Davi não olhava essa ação, mas Salomão assumiu e ele falou: vamos concentrar, explorar. Ele foi na região desértica com sabedoria e falou: vamos explorar o cobre. Por quê? Porque se o meu pai era grande, se o reino era grande, vamos fazer maior. Porque meu pai me deu uma estrutura, meu pai me deu uma segurança, meu pai me deu segurança de dizer que eu posso, eu quero e eu consigo. Na margem do Mar Morto, explorava a existência de sal, promoveu o comércio de cavalos entre Cilícia e o Egito, introduziu o exército de carro puxado de cavalos e estabeleceu uma rede de transporte. Salomão foi no Mar Morto e chegou e disse: vamos explorar sal. Por que o Mar Morto é o nome Mar Morto? Porque é tanto sal que nada sobrevive. Nada sobrevive. Tanto se você mergulhar no Mar Morto, você boia, nada afunda, porque é tanto sal que te joga para o alto. Falou: meu pai tem um Mar Morto e é da minha... Vamos explorar, vamos descobrir sal e vamos fazer comércios. E como é que vamos levar o sal? Vamos estruturar um transporte de cavalo e vamos expandir. No Golfo de Acaba, Salomão construiu o porto de Azion-Geber para comercializar com a Arábia, Etiópia e mesmo com a Índia, que segundo alguns historiadores correspondia àquele continente asiático. Ele fez um porto. Queridos, Davi foi grande, mas Salomão foi grandioso, querido. E foi nesse reino de Salomão, e ele só conseguiu fazer isso porque quando ele foi construir o templo, não tem a palavra, primeira construção do templo de Jerusalém? Davi falou: edificarei um templo para a casa do meu Deus, aonde ali queima incenso, aonde ali haja ali o perdão, o sacrifício de perdão dos pecados. Deus falou para ele: você é um homem de guerra, você tem sangue nas mãos, você não pode construir um templo a mim. E Davi disse: eu não posso, mas eu posso preparar um tempo novo para a base que vem forte. Eu posso preparar um tempo novo para aquele que está vindo. E a Bíblia fala que Davi levou anos preparando tudo: prata, ouro, bronze, tudo. Quando Salomão assumiu o reino para construir o templo, já estava com toda a estrutura pronta para a construção. Isso me leva a entender algo. Seu filho rompe sim,
mas nós temos que deixar um legado para os nossos filhos. Nós temos que deixar um legado para os nossos filhos. Mas pastor, meu legado não foi bom. Eu me meti com isso, eu adulterei, eu me prostituí, eu me droguei, sei lá, eu roubei, eu fiz algo que eu não, e meus filhos viram isso. Querido, há tempo para tudo. Você não é aquela mesma pessoa. Você, a partir de hoje, vai amadurecer em nome de Jesus. Você, a partir de hoje, tem um novo tempo. Não calhe o teu coração, porque Deus, Ele dá uma unção para os pais. Ele fala, vai lá falar com teus filhos. Quem sente quando você tem que falar com seus filhos? Mesmo casado ou não? Procura. Mas tem pais que, pela culpa de coisas que fez, ele não se sente digno de dar exemplo, de falar para os teus filhos. Você está vivendo um novo tempo. E há um novo tempo também para a sua família. Temos que entender o momento que estamos vivendo. Amém? Quem crê que a tua família hoje virá um novo momento? Hoje você deixará de ser o Davi que se sentia culpado, para o Davi que tinha um coração de entender, de preparar o melhor para os seus filhos. Isso eu digo também não só nos seus filhos, eu digo no seu casamento, nos seus familiares, nos seus netos. O que tem a tua marca é do Senhor. Amém? O que tem o teu nome, tem a tua descendência, tem a sua genética é do Senhor. E eu creio que até a quarta, até a 1000ª geração, Deus tem algo preparado para os meus descendentes. As pessoas vão falar, e amanhã eu vou ter tataranetos, e falar, como que essa pessoa põe a mão e ela é abençoada? Porque um dia houve um tataravô, que era um servo de Deus, que era um homem de Deus, que ele orava e a bênção veio sobre a família. Eles vão herdar o legado que eu e você estamos deixando. E vão falar mais. Tinha um tataravô que era um homem de Deus, era um pastor, era um homem de Deus, mas o filho dele também foi uma bênção, e o neto foi uma bênção, e a descendência veio abençoada. Então você vai ver os seus tataranetos botar a mão em coisas simples e as coisas acontecerem, porque o legado é um legado abençoado. Davi errou, Davi fez algo seríssimo. Davi foi culpado de, muitos pregam hoje a culpa de Davi como um assassino, porque se ele bota alguém em frente de batalha para morrer sabendo que vai morrer, é assassino. Querido, muitas vezes você fez algo muito menor e você se culpa mais do que Davi, mas Deus diz que mesmo Davi errando tanto, Davi gerou uma descendência. E quando Jesus veio, o cego gritou, Jesus filho de Davi, o legado ficou. Jesus filho de Davi, tenha compaixão de mim, o seu legado vai ficar, a sua culpa vai ficar hoje aqui. Lembra que eu falei das marcas? Nós tivemos marcas boas, tivemos marcas ruins. Fique de pé agora. Nós vamos fechar essas marcas ruins, vamos curar essas marcas ruins, e vamos viver um novo tempo. Você está mais maduro, e eu sei que em 2023 tem algo grandioso para você e para mim. Eu não sei vocês, mas eu depois dos 40 eu me sinto que eu estou nascendo de novo, assim, vivendo um novo tempo. Meus filhos estão criados, eu estou mais tranquilo do que antes. Tem gente que vê foto minha quando meus filhos eram pequenos e fala assim, não é você não. Quando o filho é pequeno a ralação é grande, não é, gente? Eu brinco com a pastora. Eu ia com ela na rua, mas meu corpo, eu estava em alfa e ômega. Quem lembra do pastor Marcelo aqui com 60 e poucos quilos? Quem lembra de mim aqui com isso? Vocês lembram, gente? Que batia um vento, Sabe por quê? Eu dava aula de 8 às 10 da noite, eu dava aula sábado de 8 às 7 da noite. E de final de semana a pastora falava, nós temos que gerar algo para os nossos filhos, uma história, uma demanda. Eu saía direto, até que você conhece, a gente ficava, era uma roda viva. Hoje não.
Ontem, um foi para casa da avó, a outra foi passear. Eu falei, agora você fica em casa que eu vou passear com sua mãe. Hoje eu passei com a mãe e falo, vocês estão na benção. Já tocam um barco. Amém, querido? Tudo é um momento. Pastor, mas a minha situação familiar está muito ruim, é a pior da minha vida. Querido, nada grandioso que continue. Isso é um momento, vai passar. Vai passar. Vai passar. Não olhe o agora. Nós sofremos muito pelo que nós vivemos no momento. Deus, Ele é pleno. Deus tem algo maior para você. Se está vivendo agora, esse não é o seu final. Deus tem algo melhor lá na frente, querido. Deus tem algo melhor lá na frente, em nome de Jesus.